Amados, abram suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, ou melhor, livro não, carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo. O cara não sabe cantar e tenta cantar, dá nisso. Capítulo 3, nós vamos ler os versos 16 e 17. 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Só que nós falamos semana passada, quem lembra o texto que a gente usou semana passada? Quem lembra o texto que a gente usou semana passada? Atos 2, 42 até o 47. E ali nós falamos de algumas coisas. Até deixa eu abrir em Atos aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver se eu sei então. Onde é que está Atos aqui? O texto que nós lemos semana passada dizia o seguinte no verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. E terminamos no verso 47 que diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então nós falamos de quê? Eu lembro que eu falei para vocês que eu ia passar para vocês a visão que eu tenho de igreja e a visão que eu acredito que Deus tem de igreja. E foi isso que nós conversamos semana passada. E nós falamos do impacto que essa igreja causa, de como ela atrai as pessoas, porque no final diz assim: o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E agora eu quero convidar vocês para a gente meditar nesses 4 pontos, que são ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Hoje nós vamos falar especificamente sobre ensino dos apóstolos. O Isa falou aqui sobre o Antigo Testamento. E uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus pregou e anunciou o reino de Deus a partir de quê? A partir das Escrituras. Agora eu pergunto, existia evangelhos? Evangelho de Marcos? Evangelho de João? Evangelho de Lucas? Evangelho de Mateus? Não existia. Os evangelhos eles foram escritos após a morte e a ascensão de Cristo. Se eu não me engano, o evangelho mais próximo de Cristo foi o evangelho de Marcos, escrito mais ou menos aqui pelo ano 40 ou 60. Então Jesus não tinha o que nós temos hoje. A segunda carta de Paulo a Timóteo, que nós vamos ler hoje, Jesus não tinha. Então Jesus proclamou o reino de Deus, pregou o reino de Deus usando o Antigo Testamento. Quando nós lemos ali em Atos, nós vimos que aquela multidão de 3.000 pessoas se converteu ouvindo o quê? Ouvindo Pedro falar de Jesus o Messias, com base em quê? Com base no Antigo Testamento. Ele cita Davi, ele cita a profecia de Davi, ele cita várias passagens do Antigo Testamento, e Pedro conclui dizendo assim, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo era aqueles que eles estavam esperando segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, por exemplo, ele fala que Jesus Cristo morreu e foi crucificado segundo as Escrituras, ou seja, segundo a narrativa que a gente tinha e as profecias do Antigo Testamento, e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Então nós precisamos entender que esse ensino dos apóstolos, que esses irmãos perseveravam, era com base no quê? Com base naquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Então a Bíblia que eles tinham naquela época era o Antigo Testamento. Nós somos mais abençoados ainda porque nós temos todo o Novo Testamento, que ele se baseia, o Novo Testamento, o alicerce do Novo Testamento é o Antigo. E a explicação do Antigo Testamento está no Novo, está em Cristo. Então a gente precisa entender que a Bíblia ela é uma unidade só. A Bíblia do início ao fim, desde Gênesis até Apocalipse, ela tem uma única proposição: apresentar a Cristo para nós. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o que era esse ensino dos apóstolos, ou essa doutrina dos apóstolos, a qual os irmãos se dedicavam?
que os irmãos perseveravam era estudar as Escrituras, encontrar nelas o Cristo e estudar os ensinos de Cristo, que os apóstolos tinham vivido durante 3 anos com ele, e esses ensinos de Cristo eram baseados nas Escrituras. Eu fiz uma salada aqui ou deu para entender, gente? Deu para entender? Tá? Então, resumindo, tá? Deixa eu tirar aqui os enfeites da salada. Resumindo, os ensinos dos apóstolos eram os ensinamentos de Jesus, que Jesus tinha ensinado a partir das Escrituras Sagradas. E era nisso que eles perseveravam. E o que nós vamos ver hoje é a importância das Escrituras. Porque se nós queremos nos tornar uma igreja relevante, nós precisamos conhecer a Escritura. Agora, por que nós vamos conhecer alguma coisa que não tem importância? Só para conhecer? Aí não faz sentido. Então nós precisamos entender a importância e a utilidade das Escrituras. E é isso que nós vamos ver hoje aqui em 2 Timóteo 3, no 16 e no 17. Eu gosto muito de dar contexto antes da gente entrar na exposição do texto, tá? Para dar um contexto bem rapidinho assim, às vezes a gente fica se perguntando, quem é esse Timóteo? Vamos imaginar o seguinte, daqui a algum tempo, né, nós vamos ter uma igreja grande, e essa igreja vai enviar pessoas para pregar o Evangelho em outros lugares. Daqui a pouco, vamos pegar aqui um exemplo, o Vitor. Eu conheci o Vitor pessoalmente hoje, então hoje ele é minha cobaia. Te livrasse hoje, viu, Gilson? Valeu. Digamos que o Gilson começa a se interessar por estudar teologia, estudar a palavra, começa a ter um crescimento, e nós confiamos ao Gilson a igreja de Vila Maria. É Vila Maria a próxima cidade aqui, né? E aí o Gilson vai para lá e ele tem um povo e ele começa a cuidar desse povo. É um pastor jovem que está cuidando de uma igreja, e essa igreja tem alguns problemas. Porém o Gilson, apesar de formado em teologia, profetismo, né? Vitor, uma outra coisa que vocês vão ver acontecer muito, gente, eu trocar o nome das pessoas, inclusive personagens bíblicos, tá? Então quando eu trocar, façam o que o Davi fez aqui, quer dizer, o Samuel fez aqui. Agora foi proposital. Façam isso, me corrijam, tá? Às vezes a gente vê um pastor pregando, o cara fala, troca o nome do personagem lá, fica, ele errou. Claro que ele errou, corrige o homem, então, tá? Fiquem à vontade. Se eu trocar o nome de Abraão por Jacó, me corrijam, tá? Se eu trocar Zaqueu por Alfeu, me corrijam, não tem problema. Então assim, o rapaz aqui, né, ele é um jovem pastor, ele está cuidando da igreja de Vila Maria, e aí ele está com algumas situações lá, e eu, né, sou o cara que estou cuidando da igreja aqui e estou cuidando dele. Aí, como não se usa mais carta, eu escrevo um e-mail bem detalhado para ele, com orientações, com encorajamento, e mando para ele. Era mais ou menos esse o contexto. Às vezes a gente olha e diz assim, por que tal livro tem tal nome? Quem é esse Timóteo? Quem é esse Paulo? Quem são esses caras? Quem é a Trifone e a Trifosa? Já viram falar dessas duas? Pois é, quem são essas pessoas? O contexto ele serve para isso, para a gente entender o que estava acontecendo. Então o objetivo da carta de Paulo a Timóteo era encorajar ele, porque aqui nessa carta Paulo já estava quase embarcando, né, já estava com o passaporte para o céu carimbado, e ele queria encorajar e orientar o seu filho na fé, que é como ele chama Timóteo. E aqui Paulo vem conversando, vem falando na carta, e no verso 16 e 17 ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá? Aí nós precisamos entender o que é a Escritura. A Escritura é aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque existe a Escritura da tua casa. Ela não é inspirada por Deus. Existem livros que reivindicam, que querem para si o título de Escritura. Alguns que são chamados livros apócrifos e tal, não, eles não são Escritura inspirada por Deus. Como chegaram nesse negócio assim, como é que a gente sabe o que é inspirado e o que não é? A gente confia no trabalho de homens que aconteceu durante milênios, literalmente, e a gente confia no trabalho daqueles que juntaram esses escritos, né, e nos deram como escritura sagrada. Então, ele está falando aqui, toda escritura é inspirada por Deus e útil. Então, eu quero que vocês gravem duas palavras: toda
Repete comigo, toda. E a segunda palavra é útil. Muito bem. Então toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o versículo 16. No versículo 17 está ali o objetivo. Para que o homem de Deus, e quando a gente fala homem de Deus, não é homem sexo masculino, é o ser humano, o homem ou a mulher que se renderam a Cristo, que pertencem a Deus e que querem servir a Cristo. Então, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Tá? Vamos lá, vamos caminhar no nosso texto então. Em primeiro lugar, ele está afirmando aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus. Hoje, nós temos, por exemplo, algumas pessoas que vão dizer que partes da Bíblia não foram inspiradas por Deus e que foram colocadas ali por homens. Isso é uma afirmação comum de acontecer. Principalmente quando essas partes da Bíblia confrontam algum comportamento ou dizem que alguma coisa não agrada a Deus e as pessoas querem se sentir perto de Deus e aí elas tiram. É que nem, sei lá, que exemplo eu vou dar, mas como eu não quero que o meu carro pegue sol, eu boto ele na sombra. É uma coisa muito lógica, muito boba. Porém, é isso que eu faço quando eu digo da Escritura. Não, isso aqui é a Escritura Sagrada, né? Mas isso aqui não é, isso aqui foram homens que colocaram aqui. E aí a gente vai ver pessoas, por exemplo, criticando o livro de Romanos, dizendo que capítulos como 8, 9 e 10 de Romanos foram um delírio de Paulo. E talvez tenha sido um delírio de Paulo, mas é um delírio que, se for delírio, ele está falando da grandeza de Deus e ele está falando muita coisa dos nossos dias, escrito há 2000 anos atrás praticamente. Como é que não vai ser inspirado isso? Só que aí nós temos hoje, graças a Deus, a ciência ao lado da Escritura. Eu conversava com o Israel ali na frente, antes de nós, em seguida que nós chegamos, e ele falava justamente isso, que a ciência e as Escrituras têm tudo para caminhar juntas. Quando a gente afasta, eu sou crente, então eu vou ficar com a Bíblia, eu não vou para a faculdade, aí eu não vou estudar, porque a ciência é do diabo, a Escritura é de Deus. Não, amados, quando a gente começa a estudar a história, a gente vai ver que quem criou as primeiras faculdades foi a igreja. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os primeiros cientistas, os primeiros experimentadores eram padres, eram monges, eram pessoas ligadas à fé cristã. Então não tem nada a ver dizer que a ciência e a religião, ou a ciência e a Bíblia não se misturam. Não, elas caminham juntas. E hoje a ciência tem comprovado muita coisa da Bíblia. Porém, nós precisamos entender que a Escritura ela é divinamente inspirada. Se ela é divinamente inspirada, grava isso, meu irmão. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Não é somente um livro. Ela pode ser somente um livro para aquele cético que lê sem fé. Ela pode ser somente um livro para aquela pessoa que lê sem o Espírito Santo. Agora, aqueles que são filhos de Deus são acompanhados pelo Espírito Santo quando estão lendo a Bíblia. Então, o primeiro ponto, a Escritura é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, eu preciso conhecer aquilo que o meu Deus, aquilo que o meu Pai disse. E era isso que os irmãos faziam, perseveravam na doutrina, perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Era isso que eles estavam fazendo lá. Segunda coisa, a Escritura é útil. Então, primeiro, toda ela, de ponta a ponta. Segundo ponto, ela é útil. Mas ela é útil para quê? E aqui ele vai dar 4 pontos principais para o qual a Escritura é útil. Então, em primeiro lugar, ela é útil para o ensino. Ou seja, se nós aprendermos, se nós ensinarmos a Escritura, nós vamos aprender o quê? Nós vamos aprender sobre Jesus, nós vamos aprender sobre o Evangelho, nós vamos aprender sobre o reino de Deus, nós vamos aprender sobre o próprio Deus. Porque existe coisa mais importante para o ser humano do que conhecer a Deus? Sim ou não? Não existe. Existe coisa mais útil para o ser humano
do que conhecer, do que aprender sobre Deus. Porque, veja bem, digamos que eu fico amigo do rapaz aqui. Eu não vou falar mais o nome para não errar, tá? Vitor. Digamos que eu fico amigo do rapaz aqui, do Vitor. Aí eu começo a frequentar a casa dele e ele começa a frequentar a minha casa. Eu vou chegar na casa dele, eu vou ver o tipo de móveis que ele tem, eu vou ver o tipo de comida que ele gosta, né? E no dia que ele for da minha casa, eu vou tentar agradar ele com o quê? Com as coisas que ele gosta. E ele vice-versa. Então, quando a gente fala que o cristão verdadeiro ele tem um relacionamento com Deus, ele vai procurar conhecer esse Deus. E para conhecer esse Deus, ele precisa aprender sobre Deus. Mas mais adiante, eu aprendi os gostos do Vitor, e aí para agradar o Vitor eu vou usar o quê? Os gostos dele. A gente outro dia conversava, né, no outro final de semana, e a gente falou em alguns pratos típicos que todos nós gostamos, e o Ademar falou em fazer um mondongo. Aí já teve gente que torceu o nariz, é óbvio, né? Porque nem todo mundo gosta de mondongo. Agora, eu vou na casa do Vitor e eu nunca sinto cheiro de mondongo na casa dele. Nunca vi ele falar em mondongo. Sei que é uma comida que nem todo mundo gosta. Aí eu chego, convido ele para ir almoçar na minha casa. E ele diz assim, o Rogério vive falando em churrasco, ele vai fazer uma costela. Eu chego lá, mondongo. E aí eu descubro da pior forma que ele não gosta de mondongo. Faz sentido, gente? A escritura, ela é útil para o ensino. Mas não é para ensinar matemática, não é para ensinar história. A escritura é útil para ensinar sobre Jesus, para que você conheça Jesus, para que você se relacione com Jesus, entenda o que ele gosta, o que ele não gosta, e de bom grado, porque aí quando você começa a se relacionar com a pessoa, e quando você começa a se relacionar com Jesus, naturalmente você vai querer agradá-lo. E naturalmente você vai pensar, cara, isso que eu faço não é legal, porque o meu amigo, o meu pai, o meu Senhor Jesus, ele não gosta. Então, primeiro ponto, a escritura é útil para o ensino, mas não é qualquer ensino, é para você aprender sobre Jesus. Amém? Segundo ponto, a escritura é útil para a repreensão. É muito legal, né? A gente vê uma criança pequena fazendo algo errado, não tão pequena, isso ainda não faz. É muito legal a gente ver uma criança pequena fazendo algo errado, a gente acha até engraçadinho, mas eu vou dar uma dica para os pais aí, não riam, tá? Porque coisa errada, quando pequeno, vai continuar sendo errado quando for grande. Gente, a criança tem 2 anos, faz uma coisa errada, ela tenta esconder, ela mente, né? Eu não conheço um pai que tenha dito, eu ensinei meu filho a mentir. Meu filho é um baita mentiroso porque eu ensinei, mérito meu. Não conheço nenhum pai que diga isso. Não conheço nenhuma mãe que diga isso. Às vezes ensinam sim, através das atitudes. A criança vê o pai mentindo para a mãe mentindo para o pai, e ela aprende. Vê os irmãos também, porque irmão também mente, né? E aí, e aí a criança aprende. Mas o engraçado é que a Bíblia nos diz que a estultícia está no coração da criança. A criança já nasce com aquela malícia, com aquela maldade. E ninguém diz para ela que tal coisa é errado, mas ela vai lá, ela faz errado, e ela sabe que fez errado e ela esconde. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu sei que aqui ninguém sabe disso, mas no dia que Jesus te encontrou, ou no dia que Jesus te encontrar, se você ainda não teve um encontro com Jesus, você vai passar por uma transformação. Você vai deixar de ser filho ou filha do mundo e vai passar a ser filho ou filha de Deus. Ou você passou a ser filho ou filha de Deus, se isso já aconteceu. O engraçado ou trágico é que você vai pensar o seguinte, cara, agora a minha vida vai deslanchar, vai dar tudo certo, eu vou agradar meu Deus. Só que não. Talvez no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou dentro daquela semana, você vai incorrer em pecados, em hábitos que você praticava antes de conhecer Jesus, e você vai cometer um negócio chamado pecado. E eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Isso vai acontecer ao longo de toda a vida. Paulo, quando escreve aos Coríntios,
ele chama eles de santos. Bem no iniciozinho da carta, ali na saudação. Vocês são santos e santificados. É assim que ele chama os coríntios. No mesmo capítulo, quando tu começa a ler o que os coríntios faziam, você pensa assim, cara, não faz sentido. Essa gente não é santo, eles são todos uns diabos. Tem um cara que dorme com a madrasta, os caras brigam entre eles, vão pro... só treta naquela igreja, os ricos humilham os pobres, uma igreja terrível. Se eu fosse escrever uma carta para eles, eu ia dizer, tome vergonha na cara. Eu ia falar que nem o cara aquele do YouTube, vocês não são crente não, vocês são moleque. Paulo olha para eles e diz assim, vocês são santos e santificados, vocês são escolhidos por Deus. Que coisa mais linda? Ser escolhido por Deus? Pois é, só que a gente é escolhido por Deus, Deus se revela para nós através da Escritura, Deus se revela para nós através de Jesus Cristo, nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida para Ele e continuamos pecando, continuamos fazendo coisas erradas. A gente vai diminuindo ao longo do tempo, a gente vai diminuindo, pelo menos deveria. A gente vai matando a nossa carne, a nossa natureza humana, e a gente vai melhorando um pouquinho pela graça de Deus. Mas dia a dia, quer que eu conte para vocês uma coisa boba, mas que foi um pecado hoje? Já vou pedir perdão para vocês. E para minha esposa, e para Israel e para a Bela, que viram tudo isso acontecendo. Eu fui estacionar o carro aqui no cantinho aquele, né? Já vou estacionar bem no cantinho aqui, para deixar bastante espaço lá para os irmãos. E pedi para a Carla, cuida ali para não acertar o cano da água. E aí a Carla ficou olhando, né? E ela não fez sinal nenhum, eu acelerei, aí quando eu bati, ela avisou, bateu. Além de amassar o carro, eu fiquei bravo com ela. E só não dei um piti porque eu sou muito controlado. Gente, ira é um pecado que ainda me acomete. Mas aí eu lembro o quê? Que a Escritura diz que eu devo ter domínio próprio. E aí, a Escritura é útil para repreensão. A Escritura diz que eu devo ser tardio em irar-me. E essas coisas vêm na minha mente quando eu me iro. A Escritura está me repreendendo, porque ela é útil para repreensão. Só que às vezes, as coisas saem um pouquinho do ambiente controlado, e quem vem me repreender através da Escritura é a minha esposa. Ela é a minha ajudadora. Ela é a minha ajudadora idônea, como diz a palavra. E ela, através da palavra, ela me diz, Rogério, a Bíblia diz tal coisa. Rogério, lembra que isso não é um comportamento que tu deve ter? Agora, se ela me diz o seguinte, Rogério, tu está gritando com as crianças de novo e não quero mais que tu faça isso, por exemplo. Não é a Escritura que ela está usando, é a vontade dela. Ela também está na raiva dela. Eu estou com raiva das crianças, estou gritando com as crianças, 20 anos com as crianças. Estou gritando com as crianças, é só um exemplo, porque eu nem grito, tá? Né, amor? E aí ela vem e grita comigo. Não. Agora, se ela vem e coloca a mão no meu ombro, como ela faz? Assim, amor, irai-vos, mas não pequeis. Amém, amor? Amém. Amados, nós vamos resvalar, nós vamos escorregar, e às vezes vamos até cair. Às vezes a coisa não vai ser tão simples como um acesso de raiva. Às vezes um homem que luta com a pornografia vai cair na pornografia, ou uma mulher, porque mulheres também lutam com isso. Às vezes pessoas que lutam com pecados mais sérios e que estão vencendo, que estão caminhando em vitória, daqui a pouco escorregam e caem feio. E cada queda, gente, lembrem quando vocês estavam aprendendo a andar de bicicleta. O joelho de uma pessoa que sabe andar de bicicleta e de uma que não sabe é diferente, vocês sabem disso. As cicatrizes ficam. Cada vez que nós caímos em um pecado, nós nos machucamos de novo naquela área e as cicatrizes ficam mais profundas. E sabe quando a gente machuca um dedo e bate com a mão, a gente bate sempre com o mesmo dedo que está machucado e dói mais. E a gente se sente mais frágil. E cada vez que nós caímos em pecado, nós ficamos mais suscetíveis a abandonar a fé, por vergonha. Por vergonha.
Deus não nos abandona. Nós podemos abandonar a Deus, mas Deus não nos abandona. E a Escritura, meus irmãos, ela é útil para nos repreender. E nós precisamos, Provérbios diz que feliz é o homem que ama a repreensão, próspero é o homem que ama a repreensão. Então nós precisamos ser repreendidos. E aí mais uma vez a gente volta lá para Atos 2, 42, 47. Quem é o Vitor para me repreender? A resposta que eu tenho que dar é: o Vitor é um cara que congrega comigo, ele vive comigo, ele me conhece, ele vai no meu pequeno grupo, ou eu vou no pequeno grupo dele, ou nós dois vamos no pequeno grupo do Gilson ou do Ademar, sei lá, mas a gente caminha junto. O Vitor, ele conhece a palavra, por isso ele pode, pela palavra e com a palavra, me repreender, porque aí não é o coração enganoso dele também, porque ele também tem coração enganoso, não sou só eu. Por isso a palavra, a Escritura, ela é útil para nos repreender. E amados, nós precisamos de repreensão na nossa vida, e como precisamos. Gente, nós não sabemos cuidar de esposa. As esposas não sabem cuidar de marido. Esposas e maridos não sabem criar filhos. Filhos não sabem honrar seus pais e suas mães. A gente não sabe por quê? Porque a gente está no caminho de se tornar parecido com Cristo. Nós não somos ainda parecidos com Ele. Então nós precisamos da repreensão todos os dias. Por isso o devocional é tão importante. Porque um devocional feito com amor a Deus, muitas vezes a própria palavra vai vir e vai nos repreender. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou contar uma experiência. Já contei em outros cultos isso, não aqui, óbvio, né? Esse é o segundo. Mas um dia aconteceu uma situação com uma pessoa bem próxima nossa mesmo, e a minha esposa. E essa pessoa ofendeu a minha esposa. E a minha esposa me contou. Aí imagina, né? Já vai rasgando a roupa assim, vou pra briga. Aí me deu aquela ira, e a palavra me repreendeu. A palavra me disse que eu tinha que orar. Eu lembrei, o Espírito Santo veio e falou comigo: tu tem que orar. Aí eu desci. Nós moramos numa casa que tem um porão bem amplo, né? E o meu escritório é no porão. Aí eu desci, mas eu desci assim, ó, com raiva mesmo. E aí eu dobrei meu joelho e eu comecei a orar. Parece que Deus disse assim: não me vem com essa de pai amado, tá? Eu abri a boca para orar e ele me lembrou de uma história da Bíblia. Ele me lembrou da história de Davi e Nabal. Alguém conhece essa história? Alguém lembra dessa história? Davi, todo mundo sabe quem é. Naquela época ele estava fugindo de Saul, ele estava num deserto lá e tinha uns caras cuidando umas ovelhas, e Davi ajudou a cuidar desses caras para ninguém roubar as ovelhas deles. E aí era a época da tosquia, se não me engano, e Nabal, que era o dono das ovelhas, era um cara muito rico. Davi mandou, olha eu trocando os nomes, viu? Misturei Nabal com Davi, deu Navi. Davi mandou alguns jovens lá que faziam parte do exército dele conversar com Nabal e pedir uma oferta. Cara, a gente cuidou ali dos teus empregados e tal, não deixamos ninguém roubar nenhuma ovelha tua, enfim, dá uma força para nós aí, libera uma carne para a gente fazer um churrasco. E aí o cara tripudiou em cima dele. E eu estou ali com o meu joelho dobrado, sem ler a história, e a história passando cena a cena na minha frente. Resumo da missa. Resumo da história. Nabal morreu. Só que Abigail, a mulher dele, foi responsável por Davi não ter causado uma tragédia. Porque ele comprou Davi e disse para Davi assim: não faz justiça com as próprias mãos. Como a palavra me repreendeu, meus irmãos, eu ia fazer justiça com as próprias mãos. Não ia matar ninguém, mas não ia ficar assim a situação. Afinal é a minha esposa. Nem eu falo com ela desse jeito. Naquele dia Deus me repreendeu pela sua palavra: Rogério, não faz justiça pelas próprias mãos. E Deus fez mais, Deus me mandou pregar sobre aquela palavra 2 semanas depois.
Eu estava na escala do domingo. Eu preguei de manhã, 2 pessoas vieram falar comigo dizendo que estavam prontas para fazer justiça com as próprias mãos. E à noite é a mesma coisa. A palavra nos repreende e ela nos tira do lugar do pecado. E depois, o terceiro ponto, ela nos corrige. Então a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Em vez de fazer isso, Rogério, em vez de ir lá e dar um pau, eu não ia fazer isso, mas eu ia tomar as minhas atitudes. Em vez de ir lá e brigar, resolver na força do teu braço, faz isso. O que é isso? Deus me mandou orar pelo cara. E eu orei, eu sou obediente. Às vezes com o dente brincado assim, mas eu vou orar, Senhor, porque o Senhor está mandando. E Deus me abençoou. A amizade com essa pessoa evoluiu. Depois eu contei para ele a situação. E 4 pessoas foram abençoadas por essa pregação. Uma delas, a justiça que ela ia fazer com as próprias mãos, incluía até polícia. A palavra nos corrige e ela nos dá direção. Quando ela nos corrige, ela corrige a nossa direção. Nós estamos indo. Um outro grande exemplo que eu tenho na minha vida, gente, é a situação que a gente passou com a empresa. Eu estava indo para um caminho e Deus me corrigiu. E hoje eu vou para outro caminho. Mas a palavra ela tem esse poder de te levar para a direção certa, de corrigir o teu rumo, de corrigir as tuas atitudes. Amém? Amém. Vamos lá então. Para a gente ver que está todo mundo acordado. Repita comigo. Toda a Escritura. Toda. Ela é inspirada por Deus e útil. Útil. Então toda a Escritura é útil, né? Primeiro lugar para o ensino, para quê mesmo? Para a gente aprender sobre quem? Deus. Sobre Deus, sobre Jesus. Segundo lugar, para a repreensão. Quando é que ela nos repreende? Quando nós caímos. E para a correção, para ela corrigir o nosso rumo, corrigir as nossas atitudes. Certo? E para a instrução na justiça. Ah, Rogério, então se eu estudar a palavra de Deus, eu vou ser um bom advogado. Óbvio, se tu estudar a palavra de Deus, tu vai ser um bom qualquer coisa. Qualquer um que conhece a palavra de Deus e se rende a ela vai ser ótimo em qualquer coisa que fizer. Mas não é dessa justiça que está falando aqui. Gente, olha algumas falas de Jesus para os discípulos dele. Uma que fala diretamente sobre justiça. Se a justiça de vocês não exceder em muito a justiça dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Então, quando fala aqui que a palavra, que a Escritura, ela é útil para instrução na justiça, a gente precisa entender que a justiça de Deus é outro nível, gente. Para e pensa comigo. Um cara passa a vida inteira fazendo mal. O cara é ladrão, é assaltante, é assassino, é trambiqueiro. O cara é um monte de coisa, assim, ó. É aquele cara que se tu sabe quem ele é, tu não quer nem passar perto. Existe esse tipo de pessoa, não existe? Aí esse cara chega no final da vida e ele diz assim: ô Samuel, ora por mim que eu quero aceitar Jesus para não ir para o inferno. E aí, Samuel, o que tu diz para um cara desse? Que frio eu te botei agora, né? Alguém aqui, mas pior, esse cara diz isso no leito de morte, ele já está quase morrendo. E aí o Samuel fica lá: pá, será que esse cara vai estar no mesmo céu que eu? Para aí um pouquinho que eu vou, só um pouquinho que eu vou me concentrar para orar assim, esperando que o cara dê o último suspiro. O que Jesus disse para o ladrão que estava do lado dele na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou no meu reino. A justiça de Deus é diferente, gente. A nossa justiça é olho por olho e dente por dente. Às vezes a gente vê, acontece um crime hediondo, acontece
Algum tempo atrás, um cara bêbado atropelou, acho que meia dúzia de criança lá, foi um tendel, e aí o cara estava preso, e aí tinha gente lá fazendo protesto na frente da delegacia ou do fórum lá, com cartazes de justiça. Sim, essa justiça também precisa ser feita, mas a justiça de Deus, gente, ela é diferente. A justiça de Deus vai fazer o Samuel dar glória a Deus, porque o cara quer receber uma oração. A justiça de Deus, ela vai fazer com que nós olhemos para o pior cidadão que nós conheçamos e tenhamos misericórdia dele. Sabe por quê? Porque quando a gente é instruído na justiça, gente, nós entendemos o quão pecadores nós somos. Nós entendemos o tipo de gente que nós somos. Quando nós entendemos a justiça de Deus e nós entendemos que nós merecíamos a cruz, mas não fomos até ela, e que Jesus jamais não teve pecado nenhum durante toda a sua vida, Ele resolveu ir no nosso lugar à cruz, para que nós não precisássemos ir, porque se nós fôssemos, o salário do pecado é o quê? É a morte. Nós morreríamos e ficaríamos mortos. Jesus morreu a minha morte, a sua morte, mas Ele ressuscitou, porque a morte não pôde reter Jesus, porque Ele não tinha pecado, e essa justiça dele, Deus imputou, ou seja, colocou sobre nós, para que nós pudéssemos viver eternamente na presença de Deus. Gente, olha a utilidade da palavra de Deus: instruir na justiça, conhecer a verdadeira justiça. Ah, eu fiz uma conta, eu tenho que pagar. Óbvio, isso é justo. Só que você não pagou a conta do seu pecado. Quem pagou foi Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Cristo não tinha pecado, morreu por minha causa e por tua causa. E Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida eterna com Ele. Amém? Amém. Olha a importância da palavra de Deus. Não temos como conhecer a justiça divina sem conhecer a palavra de Deus. Amém, gente? E o objetivo, para que o homem de Deus, aqui eu quero abrir um parêntese. Nós viemos de uma cultura, o nosso país veio de uma cultura católica. A religião oficial do nosso país, até acho que a década de 70 por aí, era a religião, ou mais, era a religião oficial do país. Então nós viemos de uma cultura católica, uma cultura que diz que todos são filhos de Deus. Alguém já ouviu isso? Gente, isso é uma mentira. O Evangelho de João diz bem claro: todos quantos o receberam, a saber, os que creram no seu nome, a eles foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus disse para Nicodemos: o julgamento é este, que não creram no nome do Filho de Deus. Então, gente, para caber nessa descrição, para caber nesse conceito aqui de homem de Deus, precisa ser filho de Deus. E aí a gente precisa entender que a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino dos filhos de Deus, para a repreensão dos filhos de Deus. Ou tu sai pela rua repreendendo o filho dos outros? Tu sai, Ademar, repreendendo o filho dos outros? Se alguém repreender teu filho na rua, como é que tu vai te sentir? Deus repreende os seus filhos. Então, tudo que está escrito aqui, amados, é para os filhos e filhas. Não é para o pessoal que está ali tomando um gole, a não ser que ali tenha um filho, e ele vai sentir a repreensão, em nome de Jesus, e vai se arrepender, e vai receber a correção, e vai ser preparado, porque o objetivo aqui, Paulo está dizendo, é para que esse homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Quem é o único que é bom? Que Jesus disse? Deus. Chegou um jovem para Jesus e disse assim: bom mestre. Ele, opa,
Quem disse que eu sou bom? Só há um que é bom, que é Deus. Claro que aí tem um trocadilho, né? Jesus era Deus. Então, se tu está dizendo que eu sou bom, tu está dizendo que eu sou Deus, né? Mas somente Deus é bom. Então a boa obra é a obra de Deus. Ah, Rogério, mas eu faço boas obras, eu ajudo a creche e tal lá. Glória a Deus. Ah, eu ajudo o asilo dos velhinhos. Glória a Deus. Agora, isso só é obra de Deus se você fizer isso por amor a Deus. Porque se você fizer isso para ter lá o seu nome na lista das pessoas que ajudaram durante o ano de 2025, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para ti mesmo. Tudo bem, continua fazendo. Tem pessoas que vão ser beneficiadas com essa boa obra, só que você não vai ser beneficiado, porque o benefício aqui na terra, ele é muito pequeno, gente. Quando uma pessoa passa dos 105 anos, ela vira notícia. Nossa vida aqui é muito curta. A eternidade, o próprio nome diz, já é eterna. Então, a Escritura, ela faz isso, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos instrui na justiça, para que nós sejamos preparados para fazer a obra de Deus. Amém? Agora a gente olha para essas coisas e fica pensando o seguinte: ah, Rogério, mas é difícil. É difícil, gente. É difícil. Sabe por quê? Eu gosto muito de usar esses dois termos, a boa notícia e a má notícia, né? Eu tenho uma boa notícia para te dar e tenho uma má. Qual tu quer ouvir primeiro? Não, eu vou dar, como eu que estou falando, eu vou dar a má. A má notícia é que nós nascemos afastados de Deus. O Adrian, que nasceu agora, está com 1 mês e 3 dias, ele não conhece o Senhor Jesus ainda. Ele vai crescer. E a má notícia é que ele já nasceu pecador. É duro falar isso de uma criancinha, mas essa é a verdade, porque a Bíblia diz: todos pecaram e foram afastados da presença gloriosa de Deus. Isso aconteceu lá em Adão, é uma herança que a gente carrega. Agora, qual é o papel do Vitor e da Giovana? É Vitor? Qual é o papel desse rapaz da Giovana? É levar o Adrian ao conhecimento de Cristo. Esse é o papel deles. Porque sem Cristo, que adianta ser um grande advogado, um grande médico, um grande empresário, e ao final da vida não herdar a vida eterna, herdar a morte eterna? A má notícia é essa, gente. Tudo que eu falei aqui é impossível da gente fazer sozinho, não é difícil. Agora, a boa notícia é o que eu acabei de falar. Jesus morreu para que a gente possa ter isso aqui. Jesus morreu para que a gente possa, ao ser instruído na justiça dele, crer nele como o único e suficiente Salvador, mas não somente crer, porque eu acho que é o apóstolo Pedro que diz, né, vocês creem que Jesus é o Cristo? Fazem bem, mas até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios sabem quem Jesus é, mas eles não têm a salvação. Agora, para nós termos a salvação, nós precisamos crer e nós precisamos nos entregar. É o que diz o Evangelho de João: todos os que creram, todos os que o receberam, a saber, os que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, essa palavra aqui é para filhos. Essa palavra não é para o mundo. A palavra para o mundo é aquela que Pedro pregou: Jesus é o Cristo, agora arrependam-se. A palavra para filhos é: creiam, obedeçam. Essa é a palavra para filhos. E é difícil obedecer, ou é impossível obedecer. Mas quando nós cremos e quando nós nos entregamos, o Espírito Santo, ele passa a nos capacitar. O Espírito Santo tem um termo que é o termo paráclito. Significa mais ou menos o seguinte: vamos supor que eu fosse tentar tirar essa mesa daqui. Não posso derrubar nada. Pô, e é pesada a mesa, tipo.
Bom. Gilson, pode me dar uma forcinha aqui? Será que entre dois nós conseguimos? Vamos botar pra frente aqui? Não, é só check-in, nós não vamos tirar. Mas de conta que a gente pegou então. Mas conseguiu, ó. Levantamos a mesa aqui entre os dois. Esse termo, obrigado, Gilson. Esse termo, paráclito, a gente podia traduzir como aquele que pega junto. Imagina você tentando viver isso aqui. Tentando viver essa comunhão que a gente falou. Tentando aprender mais e mais da Escritura. Tentando conhecer o Senhor sozinho. Agora você imagina o próprio Deus, o Espírito Santo, pegando junto contigo. Vamos ficar de pé? Só quem puder, tá? Se quiser. Amados, eu creio que Deus tem algo muito maravilhoso para fazer no nosso meio. E isso vai passar, esse algo maravilhoso vai passar pela nossa rendição a Cristo, pela nossa dependência de Cristo. Não é na força do nosso braço, mas a gente tem o Espírito Santo que pega junto. Quero te convidar a fechar os olhos.